Boa noite. Eu dei aqui uma enrolada porque caiu a conexão, voltou. Se cair, espera um pouquinho que eu volto, tá? Porque eu sou brasileira e não desisto nunca. Não se preocupem que até acabar o bate-papo eu volto. Então hoje a gente vai conversar, pessoal, sobre um tema super polêmico, que na verdade é o fantasma, é o maior grilo de todos os relacionamentos românticos e, se não dizer, de todos os relacionamentos, até amizade e família. Traição. Por que a gente tem tanto medo de ser traído? A gente tem tanto medo. Primeiro a gente tem que começar a pensar, pessoal, o que significa para você ser traído? Porque aí é que tá o problema. Insegurança, desconfiança, todo mundo já teve um dia. Ainda mais quanto mais jovem. Porque é com a idade que a gente vai aprendendo a inutilidade dessa desconfiança. É com a idade, com a maturidade. Muitas vezes não é com a idade. Tem pessoas, né, que não conseguem nunca se sentir mais que acreditam num relacionamento, né? Confiantes. Eu vou primeiro pedir para você fazer um exercício mental, se você tá se sentindo insegura no seu relacionamento, que a gente tem que diferenciar duas situações. Uma é eu ser insegura. Eu sou aquela pessoa que sou desconfiada de todos os meus relacionamentos. Eu sou desconfiada, qualquer sinal, mudança de comportamento do namorado, do marido, eu já fico desconfiada que tá me traindo. Um dia, por exemplo, o marido, né? Esses tempos eu tive uma paciente que chegou com um problema, porque o marido tinha pedido para uma colega de trabalho dela avisar quando ela saísse do trabalho, que ela ia para casa. E aquilo era o maior grilo da vida dela. E aí ela fez um trabalho, ela descobriu, né, que a colega ia fazer e fez todo um trabalho a semana toda. Não, porque eu tenho que mentir para ela um horário, depois para enganar, porque daí ela vai dizer errado para ele, eu vou pegar. Ela fez toda uma artimanha. Moral da história, ele apenas estava preparando uma surpresa para quando ela chegasse em casa. Isso foi comprovado, depois ela viu, né, que a desconfiança, ela não conseguiu no fim evitar nada, acabou acontecendo, e no fim era uma surpresa de algo que ela estava esperando muito. O marido preparou com os amigos, né? E para contar essa notícia de que ele ia dar algo que ela queria muito, preparou uma recepção. E olha, o sofrimento em vão da criatura. E ela quase estragou a surpresa. Ela quase brigou com o marido antes, ela quase passou uma vergonha enorme no trabalho. Então a gente sempre tem que se perguntar assim, se você não tem já um olho de desconfiança, um padrão de desconfiança para tudo e para todos. A sua amiga fala uma coisa, hoje eu não vou poder fazer aquilo que você quer, já desconfia, alguma coisa ela tá fazendo. O que ela não quer me contar? Tem pessoas que são desconfiadas para tudo. E aí você tem que se questionar se você é essa pessoa, e aí o problema tá em você. Que eu vou falar muito dessa situação. Por quê? Porque lamento decepcionar muitos de vocês. Mas quando eu divulguei que o assunto ia ser o como agir quando a gente está sofrendo por estar desconfiada de uma relação, muita gente me escreveu dizendo, diz os sinais, como é que a gente identifica. Pessoal, vocês vão ver muitos sinais que são padrões do comportamento dentro de uma sociedade. Mas não dá para dizer que aqueles sinais querem dizer que a pessoa está te traindo. Ou ao contrário, uma pessoa que traia e que não dê sinal nenhum. Não é? Não pode acontecer? Às vezes, porque a mulher geralmente é mais ligada, desconfia, percebe. Mas muitas vezes ela percebe um pouco bem depois. Porque por um bom tempo não houve sinal nenhum. Então não dá pra gente ficar gastando energia, e até eu mesmo, como psicóloga, ficar incentivando as pessoas a ficar nessa neurose de descubra se você está sendo traído. Cuide os sinais se você está sendo traído. Não. A gente não pode gastar pilha, gastar combustível por coisas que só vão nos fazer sofrer, por coisas inúteis. Então a gente tem que primeiro identificar, eu sou aquela pessoa que sou desconfiada por tudo, ou eu sou uma pessoa que geralmente não desconfio de alguém até ela me dar um sinal, e agora eu estou em um relacionamento que tá me deixando desconfiada. Aí é diferente, porque uma coisa é a primeira situação,
em que a pessoa é desconfiada, basta se relacionar. Não importa com quem ela vai se relacionar. Por quê? Porque é um problema de baixa autoestima e uma falta de confiança em si mesmo. Já explico por quê, tá? E a segunda situação é quando eu não tenho problema para confiar nas pessoas, mas estou agora em um relacionamento ou estou convivendo com uma pessoa, que pode ser uma amiga, um familiar, que não me desperta confiança, eu estou desconfiada. Quando é uma situação que eu vejo que está diferente, que eu estou desconfiada de uma situação específica, que está me dando sinais que eu devo me preocupar com isso, aí eu vou tomar uma atitude. Qual é a atitude que a gente tem que tomar? Pessoal, vamos parar de ficar que nem uma pessoa obcecada pelo assunto, neurótica atrás de tudo. Tá desconfiada? O primeiro passo, a melhor coisa é conversar. Eu garanto pra vocês, quem quer resolver uma situação, quem quer resolver a situação do seu relacionamento, vai conversar. Sabe por quê? Porque eu vejo que, em geral, a maioria das pessoas que fica procurando encontrar alguma coisa, são pessoas que é dessa primeira situação que eu falei. Pessoas que têm uma baixa autoestima. Vou então encerrar o que a gente deve agir quando é uma situação que não tem nada a ver com a minha falta de confiança, mas eu tô desconfiada de uma situação em si no relacionamento. Pergunta, conversa. Não fica gastando energia, tempo da sua vida indo atrás das coisas. Porque quem quer conversar, conversa. Se a conversa não for satisfatória, você percebe que a pessoa continua mentindo, porque se eu convivo com uma pessoa, me relaciono com ela, eu sei os sinais, pessoal. A melhor coisa que pode dizer pra vocês é parar de ficar lendo o manual de sinais de traição, de sinais que a pessoa está te traindo. A melhor coisa é você conhecer muito bem a pessoa que você está e confiar nela. Eu conheço meu marido, eu sei que ele não é quieto daquele jeito, eu sei que ele não reage de uma certa forma. Alguma coisa está acontecendo. E aí eu vou conversar. Traição não acontece só essa traição romântica. Às vezes a traição pode ser de algo que está acontecendo na vida dela e ela não está te contando. Então tem que sempre conversar. O primeiro passo. Isso é o Bob latindo. Que meu marido chegou em casa e o Bob fica louco. Bem, então, vendo aqui o que vocês estão falando, eu confio, mas não confio, Adriana Gomes. Adriana, é isso aí. O que a Adriana tá querendo dizer, eu acredito que é tipo isso. Ela confia porque ela tem muita vontade de dar certo nos relacionamentos dela, ela esquece com quem ela gosta de conviver e vai confiar nessa pessoa. Mas esse desconfio, eu acho que ela quis dizer, e é o ideal que a gente pense, é um desconfio só assim, ó, não perde a inocência, não fica cego por alguém, não seja abusado, fica atento às coisas. Exige do seu relacionamento. Um sinal é se a pessoa mudar, não tá te dando muita atenção. E você vai perceber isso. Por quê? Porque você tá constantemente exigindo atenção, exigindo cuidado, exigindo atenção e exigindo investimento. Então, se você se preocupa com o seu relacionamento, em manter um relacionamento saudável, se acontecer um destes sinais, você vai se preocupar com algo até além antes. Perceber que não tá legal, percebeu que perderam uma sintonia muito antes de ficar desconfiado de algo mais grave, de algo pior. Então é por isso que a gente tem que estar sempre em dia com o papo, tem que estar sempre em papo com as DR, discutir relacionamento, sempre. Eu tô te achando diferente, o que foi? Mesmo antes de ver uma mudança muito importante. Então é importante conversar. Então, houve a desconfiança, conversa. A conversa não foi satisfatória, aí começa a ser um trabalho interno seu, de decidir o que eu quero, como eu quero, o que eu acredito. A gente tem que pensar que todo relacionamento, até de amizade, familiar, romântico, é um contrato.
E esse contrato, ele tem que estar sempre sendo revisto. A gente pode ver, né, o casamento, o dia do casamento, aquela festa linda, os votos, juramento, não é mais nada que algumas pessoas dizem que é uma promessa de amor, que é uma promessa divina, sagrada. Bom, todos a gente pode encaixar dentro de um contrato. Não comercial, eu tô falando um contrato num sentido legal mesmo, de combinação, de acordo entre duas pessoas que se amam. E esse contrato tem que estar sempre sendo revisto. Se há no contrato que um tem que cuidar do outro, eu tenho que cobrar quando o meu parceiro está desligado comigo e vice-versa. Se tem um contrato que a gente vai ser parceiro um do outro, eu tenho que perceber o sinal quando meu parceiro de repente está muito fora de casa. Então, se a gente for procurar, pessoal, os sinais, eu tô vendo que vocês ainda estão pedindo muitos sinais. As mulheres estão assim o dia inteiro, mas eu não quero incentivar a gente a ficar procurando sinais. Eu quero que a gente invista numa relação saudável e quando algo não estiver bem, bom, saudável, já seja um sinal de relacionamento doente. E aí, pode ser uma surpresa ser por uma traição, mas a gente tem que ficar atento a tudo. Sabe por quê? Porque eu vejo muito dessas mulheres muito preocupadas em não serem traídas, mas nada preocupadas em manter o relacionamento saudável. Não é só traição que a gente tem que estar preocupada. Tem que preocupar se o teu parceiro tá cuidando de ti, tá te dando atenção, tá gostando de ti, tá fazendo o acordo que a gente fez, tá sendo legal. Então a gente tem que estar preocupado com tudo. E traição seria o ponto mais grave de um relacionamento? Mas a gente tem que se preocupar com muito antes. Então tem isso, a gente tem que estar constantemente cuidando da nossa relação, investindo e não gastando energia procurando se tem algo que me faça acabar com o relacionamento. Porque essas pessoas que eu falei pra vocês do primeiro caso, que são aquelas pessoas que são inseguras com tudo, não importa o relacionamento do parceiro delas, elas vão sempre ser desconfiadas. Por quê? Porque é um problema de baixa autoestima. A pessoa mesmo não gosta de si mesma, ela não estaria com ela. Por que essa pessoa que ela se apaixonou, que pra ela é maravilhosa, vai estar com ela? Porque na verdade, nada mais é do que uma confissão de inferioridade. É uma desconfiança, um medo de perder a pessoa, porque eu acho que aquela pessoa é muito legal pra mim. Então daqui um pouco, ó, vai aparecer alguém que seja do nível dela e ela vai enxergar que aquela pessoa é pra ela, não sou eu. Então a gente tem que entender que é muito baixa autoestima essa desconfiança. Geralmente a pessoa que tem uma baixa autoestima, uma falta de confiança em si mesma, ela não escolheria ficar com ela. Então é muito difícil pra ela acreditar que aquela pessoa que ela escolheu, que a princípio é legal, é maravilhosa, queira ficar com ela. Como é que essa pessoa que eu me apaixonei quer ficar comigo, que sou tão ruim, nem eu gosto de mim? Então é muito difícil pra ela acreditar nisso. Então ela fica com tanto medo de perder a pessoa que ela fica obcecada em se certificar que não vai perder. Então ela fica obcecada no sentimento de eu quero conferir, eu quero sentir o alívio. Ai, não, ele não tá me traindo. Eu tô naquela adrenalina, eu tenho que ver o celular porque eu preciso daquele alívio. Ai, tá, não achei nenhuma mensagem. A pessoa fica obcecada buscando provas de que não é traída, quando na verdade é só uma ilusão. Né? Então não vai melhorar a autoestima dela ver que ela não está sendo traída, né? Então ela tem que ir atrás. A pessoa ela acha que ela é tão frágil, tão vulnerável, ela tem tanto medo de ficar sozinha que ela não suporta a ideia da traição e ela fica obcecada em confirmar que não é traída. E geralmente o que essas pessoas fazem quando elas pegam algum sinal? Tá, ela foi atrás, tá obcecada naquela história. De repente, ela acha uma prova de que está sendo traída. Essa pessoa tá meses procurando sinais de ser traída. Mas em todo esse tempo, ela nem parou para pensar o que eu vou fazer quando eu descobrir. Então, ela descobre e se desequilibra. Ela nem sabe o que vai fazer. Não sabe se vai perdoar, porque ela não suporta a ideia também de se separar. Pra ela é pior ainda se separar do que ser traída. Ela prefere muitas vezes ficar num relacionamento, às vezes trai de vingança só por um ego psicológico, pra aliviar que também traiu. Gente, é muito se maltratar. É muito maltratar a sua cabeça, o seu corpo, é muito você dar um preço que uma pessoa não merece.